Olá, sejam bem-vindos à nossa segunda aula de 4 previstas, 4 aulas previstas para esse curso, que ontem, no começo da aula 1, quando eu estava gravando a aula 1, eu acabei usando o nome da live ao invés do nome do curso, O curso se chama A Descoberta do Outro, O que não te ensinaram sobre namoro, noivado, casamento é o nome da live, do aulão especial, que foi feita na segunda-feira, dia 7, quando lançamos a proposta deste minicurso associada à Escola de Formação Humana. A gente ficou falando tanto daquilo, e eu com aquilo na cabeça, abri a primeira aula falando o título do aulão e não o título deste minicurso, que é A Descoberta do Outro. E o título não foi uma invenção minha ou da equipe, nós tomamos emprestado esse título do Gustavo Corsão, que tem um livro chamado A Descoberta do Outro. Esse aqui saiu pela Vide Editorial, esta nova edição. A Descoberta do Outro é o nome do livro do Gustavo Corsão. Não que você vai encontrar nesse livro abordagens propriamente específicas sobre relacionamentos ou sobre o amor. Aqui nesse livro, o ponto central dele, numa espécie de relato pessoal que ele vai fazendo ao longo dos capítulos, é justamente a descoberta da necessidade do outro. É o que ele chama de caridade como a ponte de acesso entre o eu e o outro, O eu e tu. Então ele acaba dando um enfoque bem grande, eu até poderia comentar uma outra coisa aqui apenas, não é o enfoque do nosso curso, Nós estamos aqui para falar mais dos relacionamentos, ou do que configura um relacionamento mais feliz, vamos dizer assim, por que as pessoas sofrem, quais são os maiores dramas aí nas relações, o que a gente entende realmente por amor. Mas seria interessante, então, só abrir esse parênteses, já que nós tomamos emprestado o título do minicurso do livro dele, que eu acho belíssimo, A Descoberta do Outro, mas o enfoque do Corsão, de fato, é um enfoque que, como ele vai dizendo ao longo dos primeiros capítulos, por anos ele não percebeu a necessidade do outro, entende? Isso é um drama mais comum do que a gente imagina, e você mesmo pode agora responder isso, para você mesmo aí, responde. Qual é o seu grau de consciência de dependência do outro, de necessidade que você tem do outro? Não uma necessidade servil, funcional, porque nós precisamos uns dos outros do ponto de vista funcional. Quer dizer, eu preciso do sujeito que controla, por exemplo, o funcionamento dos sinais, dos semáforos aqui de Curitiba. Porque se eles pararem de funcionar e o sujeito que controla, opera esse sistema não perceber, ou simplesmente não tiver nem aí, desde que apaguem todos, ou que fique tudo verde para todos os lados, vai ser um caos na minha cidade, então eu preciso dele. Também preciso do sujeito que faz o pão lá, que eu gosto de comer, que eu gosto de comprar, É uma outra necessidade, mas enfim, não deixa de ser também. Preciso que as pessoas que trabalham em supermercados vão trabalhar, que os supermercados abram, porque senão não posso comprar comida. E por aí afora, assim como eu preciso do meu médico. Então nós sabemos que do ponto de vista funcional, nesse nível das relações humanas, ninguém teria dificuldade de dizer que precisa, a não ser que fosse um completo, inteiro idiota, ninguém teria dificuldade de dizer, a gente precisa uns dos outros. Quem que não sabe disso? Mas é que a necessidade a que faz alusão o Gustavo Corsão nesse livro aqui, que dá título para o nosso curso, não é essa necessidade, não é uma necessidade funcional. Seria algo que também nós encontraríamos nos livros do Julián Marías, quando ele fala de amor, quando ele fala de enamoramento. E encontraríamos em Miguel de Unamuno, nos filósofos espanhóis em geral. É uma necessidade pessoal, não uma necessidade funcional. Você não tem necessidade do outro simplesmente porque o outro te serve. Simplesmente porque o outro exerce uma função da qual você precisa, você espera o cumprimento daquela função.
Essa necessidade, que a gente vai chamar então funcional, política, no sentido de, né, vida social, como eu volto a dizer, qualquer um reconhece. Agora, o que o próprio Corsão diz que não reconheceu por um tempo, especialmente o tempo em que ele mergulhou num tipo de tecnicismo, de estudo, de um tipo de vida intelectual que ele achava que se tratava de estudar, ler o máximo de livros que ele pudesse, e que isso e apenas isso configuraria a vida intelectual e a vocação dele como intelectual. Isso demonstra que não é bem essa a necessidade de que ele está falando e de que a gente de fato precisa reconhecer. Não é a funcional. O que ele percebeu como um vazio, como uma necessidade, depois de anos estudando, depois de anos mergulhado no tecnicismo, ou seja, na especialização, no aprofundamento de determinados assuntos que interessavam a ele, isso vale para qualquer um que é especialista em qualquer área, pode ser especialista na medicina, pode ser especialista na psicologia, inclusive na psicologia, né? Porque você toma o outro como objeto de estudo, o que é mais perigoso ainda, né? Por o que a gente está falando. Especialista em história, especialista em, sei lá, em geografia, especialista em climatologia e por aí fora. O que você vai perceber então, e que você tem que reconhecer, é uma necessidade pessoal do outro. E o que abre você, o que torna de fato consciente, você consciente, desta necessidade que você tem do outro, é o que o Corsão está chamando de caridade. Não simplesmente ele chama, né? A caridade no cristianismo é uma realidade, uma palavra, uma realidade presente o tempo todo, especialmente no Novo Testamento, mas que ele aqui filosoficamente vai propor de novo, né? A gente pensar no significado de caridade. Que eu vou, para encerrar essa parte do parêntese, depois conectar com o que eu quero falar hoje, eu vou dar o seguinte exemplo, para que a gente diferencie de fato caridade de outras posturas que podem parecer caridade, mas não são. Então, quando você, andando na rua, tá? Você está andando pela rua da sua cidade e você vê lá um mendigo, um morador de rua, e você, puxa, se comove, seu lado humano, cidadão, etc., acaba pesando mais, né, falando mais alto, você põe a mão no bolso e acha umas moedinhas ou uns trocados e passando por ele você dá o trocado e segue sua vida. Isso é, em primeiríssima mão, um assistencialismo, ou seja, você prestou assistência àquela pessoa, assistência material, para que ela pudesse ir dali comprar uma comida, uma bebida, o que ela quisesse, mas não podemos ter certeza se aquilo é caridade. Pode ser, presta bem atenção, esse mesmo gesto, esse mesmo ato de passar e dar a esmola, pode ser um ato de caridade, mas pode não ser. A gente não tem certeza. Assistindo ao ato, a gente não tem certeza, assistindo de fora. Porque para que ele seja caridade, de fato, o nascimento daquele ato deve ser a sensibilidade da presença que o outro causa em você. A caridade, presta bem atenção, a caridade é fruto de uma sensibilidade. De uma sensibilidade a quê? A presença pessoal, única, intransferível do outro. E nem sempre, quando a gente dá dinheiro, ou quando no trânsito vem alguém pedir, a gente baixa a janela do carro e entrega lá alguma coisinha, ou compra uma balinha para ajudar o vendedor de rua, nem sempre a gente está fazendo caridade. Às vezes a gente está, sim, ajudando, que é o que mais importa, de fato, é ajudar, mas aquele ato pode não ser caridade, pode ser apenas assistencialismo. A ajuda será dada. Ok, e ele poderá pegar o dinheiro e fazer com aquilo que ele bem entender, o que ele precisar. Mas se é caridade, depende desta origem do ato. Desse ato, se ele tem uma origem espiritual ou não. E a origem espiritual do ato está na sensibilidade, ou seja,
deve haver uma pequena comoção dentro de você quando você vê o outro. E ao abrir-se para o outro, para ir ao encontro da necessidade dele, é ali que pode acontecer o que nós chamamos de caridade. Deu para entender? Caridade é o que nasce de um movimento de comoção ligado à nossa sensibilidade à presença do outro. A presença do outro, um movimento, veja, a caridade, ela vem de um movimento de comoção. Você comove-se, não no sentido sentimental, eu estou comovido com esse filme. Não, não é nesse sentido. Comoção, quer dizer, causa um tipo de movimento dentro de você, a presença do outro. Você reconhece o outro como um ser diferente de você, como um inteiro, um humano inteiro, uma outra pessoa. Você reconhece. E a presença dessa pessoa te sensibiliza. E aí a caridade nasce. Então a caridade é motivada por um senso, por uma comoção. Várias palavras aqui poderiam ser usadas. Uma comoção, então, um senso, uma sensibilização com a presença do outro. Ok? Porque todo mundo entende que é extremamente possível também dar dinheiro pela janela do carro de maneira quase automática. Não é? E, às vezes, sem nem mesmo precisar olhar nos olhos, olhar para a pessoa que está lá pedindo dinheiro e que a gente estende a mão com umas notas. Então, o que eu estou querendo dizer é, então a gente não deve dar esmola? Não, eu não estou dizendo isso. Muito pelo contrário, aliás, a esmola é o conselho, né? Você tem que dar esmola. O que eu estou dizendo é que nem toda vez que você estica a mão com dinheiro é caridade. A caridade, como um ato espiritual, ela nasce deste movimento de comoção que acontece dentro de você, porque você é sensível à presença do outro. É sensível à presença do outro. O que te move é uma sensibilidade, não uma obrigação, por exemplo. Não uma obrigação. Ou não um desejo inconfessável de parecer bonzinho, de parecer caridoso. Acho que ficou claro isso, né? E o que o Corsão diz nos primeiros capítulos desse livro é que nós estamos tão imersos em nós mesmos, nas nossas capacidades, como ele, né, nas capacidades intelectuais e técnicas dele, que às vezes acontece de fato, da gente esquecer que existe o outro nesse sentido de outro, não no sentido de funções, papéis sociais, mas nesse sentido de uma presença que seja capaz de me comover e de me intimar a algum tipo de relação, a algum tipo de troca. E, quem sabe, em alguns poucos casos, né, também, em algum tipo de intimidade. Porque a caridade pode ser a porta pela qual, a caridade nesse sentido, que é muito mais, portanto, do que dar dinheiro a quem não tem. Você pratica a caridade dentro da sua casa com a sua família. Você deveria praticar a caridade com seus amigos, praticar a caridade com quem você conhece, com quem faz parte da sua vida e não precisa de R$1 seu. Porque nós não estamos falando simplesmente de dinheiro. O exemplo que eu dei em relação à esmola é um exemplo assim, clássico para falar do assunto, caridade. Mas é que agora a gente está subindo uns degraus aqui para entender mesmo a caridade como um gesto humano, de origem espiritual, que me faz reconhecer a presença do outro e as necessidades do outro. O que o Corsão confessa no livro é por estar ensimesmado, e quantos de nós não estamos ensimesmados no nosso dia a dia? O que é o ensimesmamento que a gente traz, né, emprestado da língua espanhola, dos livros do Ortega Gasset, né? Ele sempre fala do ensimesmamento. O que é você ensimesmar-se? É você viver dentro de você.
Não no bom sentido, né, de vida interior. Aliás, nunca se deve ficar apenas dentro de si, não é? Senão você pode perder muitas coisas da vida que são importantes, que estão fora de você. Mas o ensimesmamento como regra, que faz com que você fique preso dentro de você e só enxergue aquilo que te diz respeito unicamente. Aquilo que é importante para você. Aquilo que é fruto do seu pensamento, do seu olhar e da sua perspectiva de vida. E que, portanto, deve ser atendido. Vejam o que eu falei na primeira aula. Como as duas coisas se encaixam. Né? Na primeira aula, basicamente, eu estava lá fazendo uma defesa, lembrando que antes de ser amado, cada um de nós, psicologicamente, existencialmente, né? Antes de querer ser existencialmente amado, porque já é desde a criação por Deus, esse foi o tema da aula 1. Então, antes de querer ser existencialmente amado, o esforço pessoal de cada um deveria ser se tornar um amante, alguém que ama. Né? Ou seja, o foco está em dar amor e não em primeiro receber. É a coisa é essa mudança aqui que causou estragos na modernidade e que teve lá as consequências das relações a dois, na relação entre mãe e filho. Hoje que assistimos aí mães, pais que conseguem pensar mais em si mesmos do que nos próprios filhos, às vezes. Então, a gente vê isso acontecer. A gente, às vezes, pensa assim, né? Já não vai se colocar de fora. Então, consequências que a gente vê nas relações e que são relatadas nos consultórios de terapia ou nos confessionários e que, no fundo, partem dessa premissa errada, né? De que as pessoas querem ser amadas antes de serem amantes. Antes de amarem. Ok? Então veja o quanto isso dialoga, isso da aula 1, dialoga com isso daqui da aula 2. De que, de fato, o sujeito em si mesmado, o sujeito aprisionado dentro de si, e que só tem olhos para si, e para as suas necessidades, para as suas intenções, os seus desejos, aquilo que ele considera importante. E eu nunca disse que você não deve ter olhos para si mesmo, mas a gente está aqui criticando quem tem olhos apenas para si mesmo, ou seja, este é o em si mesmado. Olha, como é que ele vai ser caridoso? Não vai. Mesmo que ele destine dinheiro todos os meses para ONGs que cuidem de crianças famintas na África. Estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Não, isto não é caridade. Não é caridade, porque tal como na aula 1, né? Você querer ser amado antes de ser amante é uma inversão das coisas. Você querer resolver problemas de outras pessoas ou exercer funções sem antes exercitar em você o reconhecimento da presença e da necessidade inerente no outro que você quer atender, no outro para quem você diz que quer olhar ou resolver um problema, é uma falsa solução. É o que a gente pode chamar de hipocrisia, de farisaísmo. Entende? Então, nós temos um problema na vida moderna. E esse problema é sentido, tem sintomas lá dentro da tua casa. Né? Ou aí dentro da sua casa, se você estiver vendo a sua casa essa aula. Tem sintomas aí nas trocas que você tem com o teu namorado ou com o teu marido. Porque se você é uma pessoa comum da modernidade, né? Como a maioria de nós bem moderninhos, você é ensimesmado. Ou seja, o teu plano mental te aprisiona. Você mora nos teus pensamentos. Você mora na sua subjetividade. É onde você mora, é onde você fica mais tempo. É na sua subjetividade. É nos seus desejos, nos seus apetites, nos seus sonhos, nas suas vontades, nos seus argumentos, que serão usados na briga quando ele chegar. No mundo que você enxerga desde a sua vida, desde o seu olhar, e que você não consegue enxergar desde o olhar do outro, nem com maior esforço de imaginação, porque você está muito mal acostumado a ser um ensimesmado. E nós não vamos aqui também demonizar o ensimesmamento, porque eu que
às vezes falo de vida interior, né? Tem um curso inteiro sobre isso, que é o Moradas do Castelo Interior. Eu estou sempre convidando pessoas a fazerem movimentos de ensimesmamento. Mas veja que movimentos de ensimesmamento é como você fazer um mergulho, olhar o que tem durante o mergulho e sair para respirar, ficar fora e depois de um tempo mergulhar de novo. Isto é o ideal. Quer dizer, ninguém vai condenar o ensimesmamento. O ensimesmamento que nós estamos criticando e que de fato é ruim e que era talvez o que o Corsão vivia, né, como intelectual, assim, faminto apenas de livros e ideias e não de pessoas, ou seja, um intelectual não caridoso, um homem sem caridade, é esse ensimesmamento que prende você apenas a você mesmo. E que, portanto, encerra qualquer possibilidade de união com alguém. De verdadeira união, de verdadeira intimidade, de verdadeira troca. Porque você tem que sair de si para ir até o outro. Para você encontrar alguém, você não pode estar ensimesmado. Ou você vai se perturbar, se chatear, todas as vezes que você for encontrar alguém, todas as vezes que você for conhecer alguém, for jantar com alguém, um possível namorado, um possível, né, amante para você, você vai se frustrar todas as vezes. Porque você vai chegar lá e vai se deparar com uma coisinha que não está dentro dos teus pensamentos, não faz parte do teu ensimesmamento. E essa coisinha se chama realidade objetiva. E o outro não vai responder como você queria. E não vai ser como você pintou dentro de você que ele devia ser. E aí você vai se frustrar. Porque aquelas projeções todas que você fez e aquela expectativa toda que você gerou a respeito do tipo de ser humano com quem você acha que deve se relacionar, ela é fruto do ensimesmamento. Faltou da tua parte uma conferência dos teus objetos ensimesmados, das coisas que você fica pensando e alimentando, com a realidade. Com a realidade. Veja, vamos abrir aqui um outro parênteses agora. O problema dessas neuroses religiosas. Não é? Vocês já me viram falar algumas vezes sobre isso, neuroses religiosas. Que problemas especificamente? Bom, a menina fica ouvindo aquilo e repetindo para ela, ouvindo nos grupos do que ela faz parte, no WhatsApp, nos grupos do Facebook, pelo Instagram, as pessoas que ela segue, ela fica ouvindo que ela tem que encontrar o José dela. E aí, apesar do conselho não ser errado, ou seja, né, procure um homem digno, procure um homem trabalhador, procure um homem de Deus, acho que tudo isso está embutido na frase: você precisa encontrar o seu José, né, menina? Menina católica, menina religiosa. Mas o problema é o que as pessoas fazem com esse conselho. As pessoas que estão neuróticas. Você quer entender, né? Tem aula minha no YouTube sobre neurose, mas você pode ir atrás do livro da Karen Horney, né? A personalidade neurótica do nosso tempo. Então, a menina, que é uma menina comum da nossa geração, por melhores que sejam as intenções dela, ela tem chance de ser uma neuróticazinha. E aí o que ela vai fazer? Ela vai alimentar dentro dela, ensimesmada que é por tendência, por cultura, por modernidade, né? Somos todos muito mais mentais do que em qualquer outro tempo da história. Vivemos muito mais tempo dentro da nossa própria cachola com as nossas caraminholas do que em qualquer outro tempo da história em que a realidade objetiva se impunha, parece que de uma maneira mais feroz, assim, contundente, porque a gente tinha muito menos artifício. Estou querendo dizer o seguinte, pensa, antigamente não tinha energia elétrica, entendeu? Porra, cento e poucos anos atrás não tinha energia elétrica. Ainda mais no Brasil, que tem região que há pouco tempo vai ter energia elétrica. E daí a pessoa, só isso já muda tudo, né? E a pessoa acaba sendo dominada mesmo. E que bom, né, que era assim, pelos movimentos da realidade. Não existia o artifício da luz elétrica, que me permite acreditar que está claro agora, mesmo que lá fora esteja escuro, porque a minha casa está iluminada. Mas na verdade o natural seria estar tudo no breu. Era hora de dormir. Era para não fazer mais nada agora. Existe um negócio chamado ciclo circadiano. Isso aí não é qualquer coisa. Tá entendendo? Então, a menininha do nosso tempo, aquela
possivelmente neurótica, ela vai então, com todos os artifícios de que ela dispõe, muito mais presa às próprias ideias, aos próprios pensamentos, muito mais afastada da realidade objetiva, ela vai ouvir a frase, você tem que encontrar o seu José. E ela vai desenhar dentro dela um José, que tem aquelas características que ela presume ser as características de São José. E ela vai conhecer um menino, vai conhecer outro, mesmo que seja dentro da igreja, e um pouco de conversa, um pouco de convivência vai mostrar para ele que ele não é, para ela que ele não é o José. Claro que ele não é o José. É óbvio que ele não é o José. E aí, por essa razão, ela vai terminar. Vocês acham que isso é pura ficção da minha parte? Eu já atendi alunas, no plural, que não estavam conseguindo se relacionar com ninguém. Porque, de verdade, aquilo que a gente já ouviu falar tantas vezes, ninguém era bom o suficiente para ela. Ninguém era tão, sei lá, honrado como o pai dela. Ou ninguém era tão bom, tão sério, tão digno, tão trabalhador quanto São José. Tão santo quanto São José. E as pessoas ficam reféns dessas imagens que elas projetam neuroticamente. E aí, claro, dentro da cabeça dela, essa pessoa existe, já pronta. E aí ela vai por encontro, né, marcou lá um horário com o rapazinho, e o rapazinho demonstra, se ele não demonstra a primeira porque ele consegue lá dar uma disfarçada, acaba escapando em outros momentos que ele não é aquilo, que ele tem misérias, que ele tem sujeiras, que ele tem, entende? Que ele tem poeira dentro dele, que ele tem merdas, como todo ser humano. Tem a consciência disso, não tem a consciência disso, meu amigo? Ele tem. E aí desencanta, assim, já rapidinho, porque não confere com a imagem que foi alimentada dentro dela. Então isso, olha, são as neuroses religiosas, por exemplo, demonstrando como é que se faz para impedir gerações de pessoas de se relacionarem verdadeiramente. Porque, como eu digo no curso sobre o amor, lá do estudo sobre o amor do THC, você se relaciona também com a miséria do outro. Você não diz não para a miséria do outro quando você aceita se comprometer com ele. Você diz sim também para a miséria. Porque a miséria não quer dizer que você a aprove. Quer dizer que você a reconhece como parte da realidade objetiva daquele que você ama. Deu para entender essa diferença? A gente está falando aqui hoje sobre sensibilidade, reconhecimento da presença do outro e que o outro é um outro mesmo, uma outra pessoa, tal como eu sou pessoa, diante de mim tem uma pessoa inteira. E essa pessoa, para quem eu posso então, quando reconheço essa presença como alguém, para que eu possa então destinar a minha caridade, significa, isso tudo aqui, aquela introdução somada ao que eu falei agora, significa ser caridoso, significa acolher e se comprometer também com as misérias dele. Também com as misérias. E volto a dizer, não porque você as justifica, porque você passa pano e fala, é o jeito dele, né? Pô, né? Os pecadinhos. Não, mas porque você aceita e reconhece que aquilo está presente nele. Está presente. Vejam, o Chesterton tem uma famosa frase lá sobre a Bela e a Fera. O famoso conto de fada, né? Da Bela e a Fera. Que vocês devem conhecer. Em que ele diz mais ou menos o seguinte. A história da Bela e a Fera demonstra para nós, mais uma vez, de que a gente deve amar alguém antes mesmo dele ser amável. A Bela se apaixona e dá o seu amor para a fera antes da fera ser príncipe. Ela dá o amor dela enquanto a fera é fera. E aí a fera se torna amável muito em razão do amor da Bela. Não é? Nas neuroses de que eu estava falando, você já quer o príncipe pronto. Você quer ele. E eu digo isso principalmente para as mulheres, né? Não que homens não sofram dessas neuroses. Tem neurose para todo mundo, gente. Fica bem tranquilo. Mas é que
acaba sendo mais comum você ouvir isso de mulheres, de meninas, né, que não querem seguir adiante com a relação, porque afinal de contas ele faz isso, ele faz aquilo, daí tem aquele hábito que ela não gosta, tem aquilo outro, aquilo outro, aquilo outro, aquilo outro. Eu vou falar na próxima aula o que é que tem que ter para ter uma relação. O que é que não pode faltar de jeito nenhum, senão de fato nem comece, nem entre. Nem entre. Se tiver aquilo que eu vou falar na próxima aula, essas coisas de alguns hábitos, de alguns pecados, de algumas imoralidades que você vai encontrar lá no outro, e olha, quero ver você não encontrar em ninguém, isso aí faz parte do combo, gente. Isso aí faz parte do pacote. Isso aí faz parte da descoberta do outro, do reconhecimento de que o outro é o que ele é. Faz parte do pacote. Estão entendendo? Então veja só onde a gente chegou. Talvez um grande drama mesmo nosso, nos nossos relacionamentos, nos casamentos infelizes por aí, ou nos solteirões que não conseguem se levar adiante uma relação, não conseguem engrenar, não conseguem mesmo se comprometer, seja porque acaba dispensando os pretendentes, seja porque sempre é dispensada. Talvez uma raiz comum de todo esse drama esteja nisto aqui, olha, que pode ser explicado então filosoficamente. No fundo, talvez, a gente tenha dificuldade com a realidade do outro. Talvez a gente tenha dificuldade mesmo em ser caridoso. Talvez o nosso drama, de fato, o nosso calcanhar de Aquiles, seja a nossa não admissão íntima de que a gente queria que o outro fosse uma encarnação perfeita das nossas ilusões, dos nossos pensamentos, daquilo que existe no nosso ensimesmamento. É quase como dizer, pô, galera, no fundo, ninguém está realmente disposto a amar, a ser amante. Porque estar disposto a amar, eu usei o ninguém, né? Foi uma força de expressão, claro que há pessoas dispostas a amar, graças a Deus, mas esse negócio de amar é esse negócio de ser caridoso. Eles são verbos, significam a mesma coisa. Aliás, caridade é amor. Caridade e amor são semelhantes, são sinônimos. São formas de dizer a mesma coisa. Quando a gente fala caridade, vem mais à nossa mente essa coisa do dar esmola, dar uma roupa a quem não tem, convidar para dormir, alimentar quem não pode. Vem mais à nossa mente. Mas nós não podemos reduzir a caridade a essas situações materiais. Entende? Falta caridade no nosso dia a dia dentro de casa. O que é que falta? Falta o nosso reconhecimento de quem o outro é e do que ele precisa, tal como ele é. Às vezes, naquele preciso dia, uma fera. Uma fera que não vai conseguir deixar de ser fera sem amor. Sozinho não dá, gente. Isso é uma outra coisa importante de falar. Sozinho não tem como. Porque o que você reconhece quando você tem essa experiência do Gustavo Corsão, da abertura para a caridade, caramba, existem outras pessoas que são como eu, são eus, cada um à sua maneira, mas são eus, são pessoas inteiras. Portanto, elas devem sofrer, elas devem ter desejos, elas devem esperar coisas, assim como eu tenho, assim como eu espero, assim como eu também gostaria. E abrir-me a cada uma delas, a quem eu possa, a quem eu queira, para tentar consolá-la disso, ou tentar atender algum desses desejos, isso é caridade, isto é amor. Isto é amor. Então a gente percebe que na mesma experiência desse reconhecimento do Corsão em relação ao outro, que leva, que torna possível a verdadeira caridade, a gente percebe o seguinte: meu Deus, ninguém pode ser feliz sozinho mesmo. Não tem como. Porque uma grande parte
das minhas necessidades, dos meus desejos, das minhas vontades, dos meus sonhos, dependem de outros. Não como dependo do meu médico ou da funcionária do mercado, mas dependo pessoalmente de outros para realizar, para poder ser. Dependo pessoalmente, não como professor ou como cidadão ou como ou pagador de impostos. Eu dependo pessoalmente. A minha realidade inteira de pessoa depende de outras pessoas. É impossível ser feliz sozinho? Sim, é impossível. Alô, solteirões, é impossível. O que não quer dizer que todo solteiro é infeliz, porque ele pode não ter conseguido viver uma trajetória amorosa com alguém por diversas razões, não por culpa dele, por exemplo, mas ele tem amigos, ele tem família, e aí sim ele compensa essa necessidade do outro com as amizades e com os familiares. Tá entendendo? Então, quer uma frase perigosíssima? Frase perigosíssima, que eu já ouvi de muito aluno da bioiatria, muito aluno particular. Eu estou muito bem sozinho. Eu sempre tendo a pensar em que sentido essa frase poderia estar certa. Talvez num ou no outro sentido mais superficial, ela possa estar. Teu dia a dia está bem. Teu cotidiano, tua vida está regrada, tuas coisas estão organizadas, tuas contas estão pagas. Em alguns sentidos, pessoa sozinha pode dizer essa frase. Eu estou muito bem sozinho. Mas se ela mergulhar um pouquinho mais, no sentido de se aproximar da experiência do coração, se ela começar a reconhecer, admitir e até nomear necessidades pessoais dela, ela vai ver que ela tem uma parede aqui, que é a parede do seguinte, ó. Só serão atendidas por outro. Por outro. Não vai ter como, minha filha. Você pode estar com a tua casa resolvida, a tua vida organizada, tudo certinho, assim, funcionando bonitinho, bem empregada, tal, né? Fazendo o que você quer na hora que você quer, viajando para onde você quer com o dinheiro que você tem. Pode estar tudo bonitinho, muito bem organizado. Mas baixou um pouquinho dessas necessidades sociais, psicológicas, afundou mais um pouquinho, né? Perfurou mais um pouquinho aí na tua alma, você vai ver que as tuas necessidades como pessoa sempre invocam, chamam a necessidade do outro. De haver um outro na sua vida. Como amigo, como amante, de preferência. Porque temos necessidades de amigos e temos uma necessidade de amante. De amante agora no sentido de aquele que divide a cama. Certo? Porque eu falei de amante, né? Num sentido na primeira aula. Agora estou falando daquele mesmo que divide cama, que divide vida. Né? Que te vê nos piores e nos melhores momentos. Essa necessidade aí. Nós temos essa necessidade. Existem as vocações celibatárias, existem as vocações, né, solteiras, a gente sabe disso, a igreja ensina isso. Mas isso não é conversa aqui para nós agora, já que o curso está falando do outro e das relações, certo? E querendo ou não, mesmo o celibatário se relaciona com outras pessoas. Não se relaciona afetivamente, mas, né, sexualmente, mas se relaciona. Tem amigos, tem irmãos de comunidade e por aí afora. Então veja só o trajeto que a gente fez aqui hoje. 1. Muito cuidado com o ensimesmamento, com a vida que a gente passa dentro das nossas cabeças. A gente tem uma vida dentro de nós aqui e dentro de nós funciona. Funciona, porque foi a gente que fez, a gente que inventou, a gente que criou e a gente que alimenta. Sonhando ou acordado, a gente alimenta aquilo. E quando a gente começa a achar que as coisas são assim, tal como elas são na nossa cabeça, isso é um sintoma do nosso ensimesmamento. É sempre necessário sair de si para, 1, conferir com a realidade o que foi pensado e 2, encontrar o outro. A cena de você saindo da sua casa para ir até o restaurante, encontrar com o teu amigo ou com o teu namorado, é simbólica. Você sai do seu espaço.
Você sai de si para encontrar o outro num espaço comum aos dois. Os dois saem para se encontrar. Esse é o primeiro ponto. A questão da caridade. Fruto de um movimento de comoção, de sensibilidade pela presença do outro. E aí eu enxergo o outro, não como função, não como um esquema, não como projeção do meu pensamento, mas ele por inteiro, com suas misérias, seus pecados, suas tendências ruins e sua beleza, sua grandeza, suas virtudes. E se me comprometo com ele, me comprometo com tudo. Ponho a mão na sua luz e na sua escuridão. Põe a mão em tudo. Amo a luz, não amo a escuridão, mas aceito ela como parte da realidade daquele que eu amo. E que se depender de mim e do meu amor, o que for fera nele pode ser transformado. Ainda que eu não tenha e não teremos sucesso em todas as transformações que gostaríamos. E você tem que se responder quando vai se comprometer com alguém. E se isso nunca mudar nele? E se nem o meu amor conseguir mudar esse aspecto ou aquele aspecto que eu acho que é bem ruim para ele, em primeiro lugar, que é miséria mesmo. Mas e se isso não mudar? Isto é tão importante a ponto de comprometer o meu amor por ele, ou não? Eu poderei viver e conviver com ele a despeito dessas misérias que eu não justifico, que eu não elogio, mas que eu aceito como parte dele. Quem se dispõe a amar, se dispõe a descobrir o outro. E quando você faz uma descoberta, você não ignora partes do que descobriu. Ok? Nos vemos na terceira aula, então. Até lá.